Do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Voltamos ao que era. Você passou aí junto conosco aí mais ou menos uns 2 meses e meio só estudando a Bíblia de uma forma mais direta, né? Assuntos doutrinários ali ao longo dos meses de abril, março, abril, março e fevereiro. Mas voltamos à nossa rotina de receber convidados, amigos para falar de temas que talvez na sua cabeça não tenha muito a ver com a Bíblia, mas eu posso lhe garantir que tem. Eu estou aqui com uma turma muito massa, estudantes de teologia, aspirantes a pastores. Como é que vocês são chamados aí? Como é que funciona? Tem o pejorativo e tem o bom, né? Qual é o bom? Estudante de teologia, acho que é o melhor. É o melhor, tá bom, tá perfeito. Futuros teólogos. Pode ser também, pode ser. Eu acho que é bem. Eu estou aqui com o Marcos, com o Esdras, Esdras, Pablo e o Rômulo. Eles são estudantes de teologia, vieram da FADBA aí nos dar esse privilégio de conversar um pouco sobre vida em comunidade. Nós vamos ter um bate-papo aqui. Se você tiver alguma pergunta ou se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Instagram, @nabibliapod, mandar a sua mensagem. Nós vamos encaminhar para eles aqui, não sei quem vai responder, mas também, se vocês quiserem no final aí, deixa o Instagram de vocês, a galera pode curtir, pode seguir e acompanhar, né, a rotina de um futuro pastor, né? Muita gente deve ter essa curiosidade, eu tenho plena certeza. Antes da gente iniciar o nosso papo aqui, eu quero lhe pedir que fique com sua Bíblia aí na mão, certamente nós vamos abrir e ler a Bíblia, a palavra do Senhor, mas abra o seu ouvido, abra o seu coração e feche seus olhos, que nós vamos pedir para que Deus nos dirija nessa conversa aqui. Oremos. Querido Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de falar, de ouvir a Tua voz e de pregar a Tua palavra das mais diversas formas. E nós queremos pedir a direção do Teu Santo Espírito para que esse bate-papo aqui seja não só enriquecedor, mas também esclarecedor e principalmente que tenhamos a certeza de que estivemos na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Abençoe também aos amigos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Marcão, me diga aí, como é viver em comunidade numa faculdade? Meu amigo, é um desafio. Boa tarde a todos, mais uma vez. Que bom estar aqui. Eu que já acompanho na Bíblia. Tá? Oh, que maravilha, que Bíblia, beleza. Sim, e é um podcast excelente. E que bom poder estar aqui para falar disso. Viver em comunidade no internato é diferente. Fato. Para nós aqui como pessoas de uma metrópole, né? Por assim dizer, moradores de uma metrópole, a diferença é ainda mais gritante, porque ali no internato você tem gente de todos os lugares do Brasil, pessoas do interior, pessoas de grandes cidades. E aí, quando você entra nessa vida, que é uma vida com a rotina muito mais fechada, você tem horários mais determinados, dentro de um internato que, me entendam bem, supostamente vai estar repleto de pessoas cristãs, e mais à frente do podcast eu posso explicar esse supostamente. Você pensa que algumas coisas vão ser até mais fáceis. Em teoria, né? Verdade. Em teoria vai ser mais fácil aplicar pequenos grupos, vai ser mais fácil se comunicar, todo mundo jovem. Não é. Eu posso dizer isso por experiência própria. Tive em liderança jovem desde muito novinho nas igrejas e agora estando lá no internato, eu pude perceber que lá foi ainda mais desafiador. Por uma série de aspectos que a gente vai conversar aqui. Mas, para dar esse meu pontapé inicial, eu posso dizer que também é muito gratificante. Quando a coisa acontece de fato, ela ganha muita força. A vida no internato e lá no UniAN, ela traz esse desafio inicial maior, porém também ela traz uma fluidez mais forte. Quando a coisa cria corpo, ela consegue com as próprias pernas caminhar. Então é isso que eu senti, mas já de primeiro eu posso dizer, não é fácil viver em comunidade no internato. Esdras, não é fácil. o que é viver em comunidade? Primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos. E assim, viver em comunidade, eu diria que no internato, a maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendam de que elas precisam estar em um pequeno grupo ou que elas já estão em um pequeno grupo. Por quê? Eu acho que o internato, ele já proporciona um ambiente em que é fácil criar um pequeno grupo. Por quê?
no internato, na faculdade, no residencial, todo mundo vai estar em algum grupo. Todo mundo vai estar em algum contexto, em algum lugar. E é mais fácil você criar um pequeno grupo, mas o interessante é que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam de que elas já estão ali em praticamente um eventual pequeno grupo. Só que elas precisam criar essa mentalidade de que elas precisam. Então, eu acho que esse é o desafio. E viver em comunidade é viver bem. Viver em comunidade é viver bem. Pablo, não esqueci. Na sua visão, foi difícil essa adaptação de viver em comunidade, comparando o antes e o depois, por exemplo, a sua vida antes de estar no internato e sua vida agora em um internato, foi difícil se adaptar nesse estilo de vida? Eu acho que foi uma mudança muito grande para entender a questão da comunidade. E quando a gente vem para um distrito, eu vim de uma cidade menor, a gente percebe que o nosso maior desafio é reunir a galera. Às vezes a gente tem dificuldades para ter os encontros informais. No internato, é o oposto. A gente tem essa facilidade de encontros informais, a gente tem essa facilidade de estar no quarto dos colegas, essa facilidade de visitar. Mas qual que é o problema? Como que eu espiritualizo isso? Como que eu consigo trazer Deus dentro do meu cotidiano? Porque a gente vive muito próximo de pessoas no internato. Mas às vezes, por a gente estar tão próximo, a gente não se aproxima de Deus. Eu acho que esse foi o maior desafio que a gente encontrou em criar comunidade, em criar os pequenos grupos no internato. E para você, Romulo, foi um choque olhar assim? Eu já estive na FADB algumas vezes, né? E eu tinha uma ideia, né, antes de conhecer, e hoje eu tenho outra, não é uma ideia ruim, mas consegui enxergar ali um pouco da realidade que era diferente na minha mente. Lá o ambiente, o contexto já era muito diferente, né? Da nossa vida antes de poder entrar e ficar no internato e quando nós estamos lá. Porque lá a gente percebe até a dinâmica dos cultos nas igrejas são diferentes. Porque a gente vai ter que adaptar nossa rotina para um curso de graduação, nossos estudos e também as atividades que nós temos lá, seja na igreja, seja também nos cultos. Então, para quem chega lá e é novato, a gente chama assim, ela vai ter um choque sim, né? Olha, aqui é muito diferente na minha igreja local e às vezes as pessoas até demoram para poder se adaptar a essa nova rotina, né? Mas é claro, no internato a gente vê muito isso de comunidade e viver em comunidade quando a gente vai no refeitório, onde tem aquelas mesas e sempre senta a galera junta. Sempre tem aquela galera e a gente observou isso bem no início, né? Onde as pessoas mais próximas e amigas estavam sentadas nas mesas e elas estavam ali conversando, interagindo e a gente percebeu que ali era um contexto que a gente poderia assim estar aplicando essa ideia de vida em comunidade, internato. Eu costumo dizer, até falei isso para a igreja já, para mim foi fácil montar um PG. Em que aspecto? A galera que está no meu PG é a galera que eu saio sábado à noite, a galera que a gente vai numa pizzaria, e a galera que coincidentemente também está na minha classe. Então foi providência divina. Sim. Então eu sei que em alguns casos é mais complicado porque existem N, né, situações. Tem questão geográfica, tem questão social, questão financeira, né, que dificultam ou facilitam um determinado grupo se reunir. Mas a verdade é que, qual é o objetivo? Vocês poderiam me dizer, assim, por que a igreja adventista, no caso, e não só a igreja adventista, mas, por exemplo, os batistas também têm, né, essa ideia de viver em comunidade através das células. Por que as igrejas, e aí vou falar mais da nossa realidade, insistem em uma vida em comunidade, além da igreja? Eu poderia dizer que a vivência cristã, se não for relacionamental, será em algum momento falsa. Como assim? Hoje é muito comum para a sociedade como um todo, a concepção que Jesus Cristo existe. Apesar do ateísmo existir, né, e é uma coisa que não tem como você tapar os olhos para isso, hoje muita gente é cristã. Luan Santana é cristão, Anitta é cristã, todo mundo é cristão. Todo mundo crê que Jesus Cristo existe. O ponto é, Cristo para além de vivo, ele é relevante?
ele faz diferença nas minhas escolhas, ele faz diferença nas minhas decisões, ele faz diferença nos meus relacionamentos, no meu trabalho, e etc, etc. E veja, aqui eu não estou nem falando de igreja de forma proposital. Sim. De forma proposital. Porque muitas vezes Cristo só se torna relevante quando eu faço algo na igreja. Seja num louvor, seja num sermão, seja em qualquer outra coisa. O ponto do pequeno grupo é justamente esse. E por isso que ele é relevante quando a igreja surgiu e ele vai continuar relevante, e hoje pela manhã você inclusive falou isso, muito bem. Ele vai continuar sendo relevante até a volta de Cristo. Cristo voltará e estaremos em pequenos grupos. Por que isso? Porque o pequeno grupo nos traz justamente esse ponto de contato. O ponto de contato com o cristianismo que é verdadeiro, que se dá no amor ao outro, que se dá no imitar a Cristo, que se dá no momento onde eu não busco um holofote, onde eu não busco um título, onde eu não busco a minha própria exaltação, mas eu busco nesse viver em comunidade satisfazer o outro. No que Paulo fala assim, ora, considerem sempre os outros superiores a si. Gálatas 5, ele vai trazer também de forma muito clara e direta que nós caminhamos para a liberdade, é um capítulo que Paulo vai falar muito sobre liberdade em Cristo, e ele vai dizer lá no verso 13 que nós conseguimos essa liberdade sendo servos um dos outros pelo amor. Parece contraditório. Eu consigo ser livre sendo servo? Mas como é que o servo é livre? Mas quando a minha servidão se dá em amor, ela me torna livre. Essa é a ótica cristã que é totalmente inversa do mundo. Então, eu penso que o pequeno grupo, ele é relevante, deve ser ainda mais e continuará sendo até que Cristo volte, porque ele nos coloca nesse ponto de contato, onde nessa vivência em que eu coloco o outro como superior a mim, onde eu cuido dele e ele cuida de mim, onde nesse micro eu consigo ter um cuidado muito mais aprimorado, eu percebo e vivencio um cristianismo verdadeiro e eficaz que não torna Cristo apenas existente, mas num pequeno grupo eu vejo que Cristo pode ser muito relevante. E atuante na vida das pessoas, Exato. através das próprias pessoas. Né? Exato. Um relacionamento, por exemplo, lá na FADB deve ter o quê? Uns 5 mil alunos? Nessa faixa. Como é que você interage Exatamente. né, com uma comunidade tão macro? É quase que impossível. Isso né? é. Não, só pegando o gancho que tanto o Marcos quanto o Romulo falaram, a questão da relevância. Por quê? A maioria das pessoas que vão até o internato, até a FADBA, elas estão acostumadas a, na igreja delas, ter um papel de relevância. Sim. E aí elas chegam no internato, chegam na faculdade, Aquela daquela igreja multidão. de 5 mil membros, e ela não se sente mais relevante. E o pequeno grupo é uma forma de fazer com que essas pessoas agora se tornem relevantes. Um pequeno grupo, um grupo menor de pessoas, onde ela pode interagir, conversar, trazer os pontos dela e também ser um líder. E ser cuidado, né? E Exatamente. pegando esse ponto de cuidado, lá, por exemplo, no Uniaem, nós temos cerca de 3 mil alunos, em torno de 3 mil alunos. Né? Eu creio que seria difícil todos os pastores lá do campus poderem, com as demandas deles, com as atividades que eles têm, poder pastorear essas Não pessoas. dá, amigo. Aqui tem 600, a gente não... Será? Nós somos Será? os anciãos dessa E igreja. tem gente que acha que Nós dá. somos 10 anciãos. Eu tô falando aí de 60 pra pessoas para cada. É uma igreja. A segunda Sim. igreja do distrito daqui tem 100 membros. Tem 100 membros. A gente não consegue. Agora amigo, você dar imagina... conta. Exato. Imagina lá. que é um Então, universo nós 10 vezes acreditamos- maior quase. Então nós acreditamos nessa formação de pequenos grupos porque o cuidado do pastor é muito mais evidente nesses pequenos grupos, onde os líderes coordenadores são responsáveis por isso e através disso as pessoas são cuidadas, são acompanhadas, são apoiadas e suas necessidades são supridas, né? Sejam necessidades espirituais, emocionais, onde esse contato com a comunidade de fé e com as pessoas vai fazer com que essas pessoas sejam muito mais cuidadas e através dessa atitude nós conseguimos apresentar Jesus para elas. Perfeito. Pablo ia falar. Eu acho que foi isso que fez a gente criar o projeto. Eu lembro quando a gente sentou para criar no início do projeto, foi o quê? Eu tô nessa imensidão, mas existem pessoas que estão perto de mim, que elas estão se afastando por não estar participando. E a gente entende que se você não está na missão, você tem uma grande chance de se apostatar. Isso é muito verdade. Só que como que eu faço isso numa igreja de internato, que você tem 1000 membros, a pessoa quer participar, não consegue, o que acontece? Ela vai começar a se afastar e vai se acomodar Às vezes naquele não tem lugar. espaço A pessoa para se todo sente isolada. mundo participar. Exatamente. E às vezes, quem tá à frente não conhece os talentos. Essas pessoas não são visitadas. Por isso, até que uma das estratégias que a gente usa no PG é o discipulador.
Dentro do PG você tem 3 discipuladores, onde todos vão estar sendo visitados. E eu acho que o relacionamento, como o Marcos muito bem falou, ele faz com que a pessoa ela entenda a necessidade de buscar mais a Jesus Sim. e entenda quem realmente é Jesus na vida dela. Agora, assim, eu enxergo aí, eu queria que vocês falassem, um desafio muito grande. A juventude de 10 anos atrás não é a juventude de hoje, né? Com certeza. Evidentemente, por N motivos, né? Temos mais acesso à tecnologia, a tecnologia faz muito mais parte da nossa vida hoje do que há 10 anos atrás. As redes sociais, elas formam opiniões, né? Antigamente, quem formava opinião era um cara que tinha experiência de vida, já foi experimentado em tudo, e ele podia dizer que tal coisa era boa e tal coisa era ruim. Hoje em dia, a gente tem opiniões sendo formadas porque a influenciador A, B ou C disse, e às vezes a gente vê, sei lá, adolescente, 14 anos, formando a opinião na Sim. internet e tendo aí 100, 200, 300, 1 milhão de seguidores. Eu sei que dentro da faculdade, apesar de ser uma faculdade cristã, não tem só cristãos, né? Como envolver toda essa galera, né? A juventude, a maior parte da galera lá, em idade aí entre 18 e 25 anos, vamos dizer aí. Sim. Então, uma galera com a mente muito jovem, né? Alguns ainda não tiveram nem experiências de vida, assim, Sim. saíram do ensino médio e foram direto para lá. Como ganhar essas pessoas? Como foi também o desafio de apresentar uma ideia, negão, nós vamos viver em comunidade. O que é isso? Eu já vi em comunidade? Não, comunidade menor, eu quero você mais perto e tal. Como é que foi isso aí? A gente utilizou muito a chave do informal. Uma vez o professor Charles falou uma frase que diz assim, ó, a aprendizagem acontece com a interação. Como que a gente faz? Tem gente que foi pro primeiro PG e não sabia que era um PG. Existem PGs que começaram com imagem e ação. Tanto que o Rômulo foi um dos líderes, que hoje é um dos nossos coordenadores. A gente percebe que o quê? Que o PG ele começa de uma maneira informal, que as pessoas não sabem que tá indo pro PG e elas entendem. Cara, é bom estar com essa galera. O espiritual tá bom. Isso se torna algo automático, sabe? Algo que foi feito intencionalmente pelos líderes, mas que de forma indireta abraçou esse pessoal e fez com que eles entendessem a importância de viver em comunidade. E é interessante, eu vejo até um erro de nossa igreja hoje, muitas pessoas, elas chamam outras pessoas que não são cristãs ou que estão afastadas para um culto de sábado, domingo, e é claro, isso não tem nada de errado, mas às vezes quando ali os jovens se reúnem para poder interagir, comer na casa do ancião, não chama para tomar um açaí, para poder jogar uma imaginação. Por que logo na casa do ancião? Não sei. Por que não pode ser Tem na que casa ser do no pastor? Pode ser do diretor jovem, do ancião, enfim. Mas essas pessoas, elas não chamam essas pessoas que elas querem alcançar para poder fazer as atividades. E nós vimos um dos pontos mais importantes para viver em comunidade é a informalidade. Onde a informalidade, e eu digo até com propriedade isso, porque um dos nossos cases de sucesso foi a comunidade Kairos, que eu tive a oportunidade de fundar, onde a comunidade Kairos começou jogando um jogo chamado Sequência. Um jogo de cartas ali que você forma 2 fileiras de 5 pinos e você ganha formando essa fileira com as cartas que você tem na mão. E a gente começou a poder jogar, né? Umas 5 pessoas, logo de início, começou a jogar. E essas pessoas começaram a querer jogar semana por semana. Olha, vamos se reunir depois da janta no refeitório e tal. E isso começou a fazer com que essas pessoas sentissem a necessidade de poder estarem mais juntas, né? E aí eu digo de que a vida em comunidade vai muito além das reuniões. Vai muito além das reuniões. Onde um junta-panela pode fazer muita diferença, uma noite de jogos pode fazer muita diferença. Uma ligação, exatamente. Isso também é uma forma de pastoreio, entende? Não é somente para falar sobre Deus, é claro, essa parte espiritual é muito importante, mas também é muito importante o fator do relacionamento. O relacionamento na vida em comunidade, eu creio que é a chave para a gente poder colocar essa ideia e colocar essa ideia na mente das pessoas de que viver em comunidade é uma coisa muito boa e pode ser algo muito além do que elas possam imaginar. Hoje já são quantas comunidades lá na Então,
O projeto surgiu no ano passado, né? Inclusive, esse é o momento para eu mandar um abraço aqui pro Ian, que eu sei que vai assistir isso Tá aqui. assistindo. Nosso tá assistindo. presidente. Eu acompanho, eu vejo vocês nas fotos que ele Sim, posta na sim, rede social com dele, né? certeza. Sim. E ele, quando eu digo a ele, né, que ele trouxe essa ideia que foi sonhada por Deus. Porque desde o primeiro momento que ele trouxe esse projeto à comunidade e trouxe o que ele imaginava e que fomos construindo ali juntos essa... De forma informal. né? Isso, Assim, casa a necessidade ficou muito clara. E isso ocorreu porque, assim, como todos trouxeram aqui muito bem esse feedback do que eles vivenciaram e de como deu certo, a gente percebia que naquele lugar, supostamente cristão, havia uma cultura muito secularizada. Então o trabalho começou nesse ano, de um ano para cá, respondendo essa pergunta de forma direta, treinamos mais de 100 líderes e líderes associados e tivemos mais de 70 PGs que já surgiram, alguns param, outros voltam, outros surgem no lugar, mas os números são mais ou menos por aí. Tivemos, ano passado, 4 batismos ligados à comunidade de forma assim direta, de Que pessoas massa. que faziam parte da comunidade. E esse ano nós queremos que as coisas sejam ainda maiores, Amém. que Cristo seja levado para ainda mais pessoas. Mas assim, trazendo um feedback sobre essa questão que eu falei, supostamente cristão, o que é que ocorre? Como eu falei, há uma cultura dentro de uma universidade adventista, e isso é preocupante, por favor, que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui. Meus queridos pastores, diretores lá do UNIAN que fazem um trabalho excelente. Há uma cultura muito secularizada dentro da universidade adventista. Dentro da igreja, de modo geral, cara. Exato. Dentro da igreja, de modo Exato. geral. Então, o ser cristão, o ser adventista, talvez em algum momento essa simples carteirada já te trazia alguma ideia de que não, é diferente. Hoje mais não. Hoje mais não. Ser cristão, ser adventista, você não tá me dizendo nada. Ah, se é, tá bom. Será? Mas fulano é e faz outra coisa. Sempre tem. Sempre tem isso. Sempre tem um adventista que já fez aquilo outro. E quando a gente percebeu isso, eu particularmente tomei um choque porque eu vim de uma família, né? Desde que eu nasci, meus pais já eram adventistas. Frequentei, inclusive, a igreja de Lauro Sim. quando era no outro lugar e tudo mais. Então, eu venho dessa vivência de igreja e eu pensava assim, vou para um internato adventista. Vai ser um grande junta-panela. Vai ser eu vou viver o junta-panela de sábado todo dia. A minha mente era isso. Não, agora tá tudo certo. Já mas eu vou pensei em chegar- comer quando Eu chegar vou lá. chegar lá, as pessoas vão perguntar de onde eu sou. E Olha. vai fazer brincadeira, não sei o quê. Não, muito pelo É verdade. contrário. Eu cheguei lá dessa forma, desse jeito mais espontâneo, querendo me entrosar. E pelo contrário, recebi muita pancada. Recebi muito olhar diferente. E recebi até as pessoas que foram com a minha cara vindo dizer assim, cuidado com o seu jeito, viu? Aqui não é pra você ficar sentando em tudo que é mesa, não. Falando com todo mundo. Mas como é? Oxi, Na só universidade? tem irmão. Pois é. Mas por que isso? Por causa do que você falou muito bem, Magno. A influência. Os grupos. A segregação. Todas as diferenças. O que importa é aquilo que você tem e o outro não tem. É o grupo que você faz parte e o outro não faz. Isso é muito existente lá. E é triste essa realidade. E os pequenos grupos, a comunidade, sem dúvida, tem sido um meio extremamente eficaz para mudar isso, porque é nesse momento que eu coloco pessoas de culturas totalmente diferentes, que eu coloco pessoas que vêm de realidades totalmente diferentes, que vêm de ensinos religiosos também diferentes, e coloco elas para se unirem, para terem contato, para se relacionarem, e mais, que é um ponto que é fundamental também da gente, e que eu acho muito importante tocar, ter o senso de missão, que é uma coisa que a gente bate muito em todos os pequenos grupos. É preciso sempre ter um senso de missão. A gente tem uma regra no meu pequeno grupo, que eu falei. Nós somos amigos, e aí, por serem jovens, né? A gente sempre estudou a lição de adulto, e aqui não tinha uma classe jovem com lição de adulto. E a gente passou a estudar em um outro momento. E aí o líder de escola sabatina falou, não, vamos criar uma classe aqui de jovens adultos. E aí me colocou como professor. E aí, pronto, unimos o útil ao agradável. Já éramos amigos, agora estávamos estudando a Bíblia juntos. E aí, por último, veio o pequeno grupo. E aí a gente tem uma regra. Uma sexta por mês, tem o PG, My Life nas ruas, etc. A igreja tem o direcionamento dela, mas nós temos a nossa regra. Uma sexta-feira no mês, nosso PG é na rua. Sim. Na rua. Sim, Eu vi vocês falando, e pelo geralmente não é muito planejado. Tipo, alguém teve... Eu deixo aberto assim, ó. Você teve uma ideia, você tem alguém que você quer ajudar, alguém que você passou, tocou no seu coração. Um abraço não sei. grátis.
joga lá no grupo e todo mundo compra ideia. Todo mundo compra. Massa. E aí eu falei com eles ontem, eu acho que a gente vai ter que mudar, viu? Vamos fazer 3 semanas de PG nas ruas e 1 semana só pra gente se reunir. Porque a gente saiu pra distribuir livro, conheceu 2 pessoas, uma muito necessitada. Na semana seguinte a gente foi ajudar essa moça. Foi comprar as coisas que ela tava vendendo lá, doamos e tal. Já tem uma cesta básica pra entregar a ela. Amém. Aí Bem. ontem a gente soube que um PG foi inaugurado e aí eu falei, cara, desafio de inauguração de PG. Possa ser que o cara deve estar ali precisando de uma força. E aí, vamos lá dar uma força? Vamos. Velho, o negócio foi tão de Deus que quando a gente chegou lá só tinham 2 pessoas. Imagina, o cara inaugurou o PG semana passada, na segunda reunião só tem 2. Ele ia ficar frustrado. Demais. Não ficou porque chegou a galera lá, a gente comeu, conversou, trocou ideia e tal. E aí eu disse a eles, rapaz, e outra, uma característica também que nós prezamos, a gente não tem lugar fixo para se reunir. Não tem. É a informalidade. Perfeito. Provavelmente alguém de lá da FADBA deve ter soprado isso aqui no ouvido de alguém, porque nosso PG, velho, mais informal impossível. A gente não tem um local fixo. A gente estuda a lição do PG e tal, mas a gente faz séries assim. Nós começamos o PG com a série sobre a volta de Cristo. Então foram 6 semanas só falando da volta de Cristo. Cada semana um trazia um ponto, fazia uma meditaçãozinha ali e todo mundo discutia. Agora a gente vai entrar numa vibe aí de social. Aproveitar esse gancho da lição, do amor a Deus, amor ao próximo. Hoje a gente bateu bastante nisso. Pô, o amor ao próximo. Como é que a gente pode abrir a boca pra dizer que ama o próximo? Você entra na igreja, não dá um bom dia ao seu irmão, pô. Você entra na igreja, é incapaz de cumprimentar as pessoas, de sorrir. Tudo bem que a gente pode chegar, tá chateado com alguma coisa, isso influencia na nossa relação ali. Mas a própria Bíblia diz que a gente não consegue amar o próximo, amar mesmo de verdade, aquele amor, né? Abnegado ali, entregue. Sim. Não tem como amar a Deus, porque as duas coisas estão ligadas diretamente. Então eu falo pra minha galera, como é que a gente entra aqui e não dá um feliz sábado ao nosso brother ali, ou nem tão brother assim, e a gente acha que vai fazer relevância no mundo? Sim. Não vai rolar. E o que eu acho interessante, aí eu quero abrir para que vocês falem sobre as experiências. Eu vi, acho que foi um vídeo, vocês levando mantimento para alguém. Sim. Foi um negócio bem. Eu queria que vocês falassem dessas experiências de justamente levar o amor ao próximo, porque é Perfeito. consequência dessa distribuição do amor entre si, entendeu? Pablão, conta essa história aí, que assim, você é o pai da ideia. Ele ali é. Esse- A gente surgiu com um desafio que foi chamado de Operação Milagre. Isso mesmo, tava tentando lembrar o nome. A gente sentou numa mesa, numa das nossas reuniões, porque tem um protótipo que o Ian faz. A gente falou, a gente precisa ser relevante. A gente falou, como a gente pode colocar essas comunidades para servir? E surgiu a ideia, por que não 1000 itens de alimento? 1000 livros distribuídos. E a gente saiu, e o primeiro desafio a gente tem um problema. A gente reúne as coisas, a gente topa as coisas, mas esquece às vezes de avisar pra juventude. E a gente, tipo, como é que a gente vai fazer agora pra essa galera aí? Porque todo mundo tem uma rotina corrida. A correria no internato se torna algo que praticamente comum. Ninguém tem tempo pra nada. Isso tudo consome, né, velho? Ninguém tem tempo pra praticamente nada. E aí você fala, não, como é que a gente vai fazer isso? E aí que a gente surgiu, conseguiu, e a gente foi pra algumas cidades. O Rômulo esteve nos acompanhando, o Marcos, Ezra, para recolher os alimentos. E graças a Deus a gente conseguiu ajudar com 1000 itens e praticamente 1000 livros também foram distribuídos. E depois ficou como algo relevante, o que abre portas para que se repitam. Nesse semestre já veio o PG se perguntando como que a gente vai fazer. Hoje, um sistema de missão. Hoje a gente tem uma missão semanalmente Envolvendo pequenos grupos. que é para os pequenos grupos. Isso. E a comunidade, como é que é a reação? Porque deve existir um antes e um depois, né? Sim. Dessa sim. atuação. Como é que é a comunidade lá? Eu chego ali em Capoeiro Sul, eu não entrei, né? Só conheço aquelas 2 avenidas. A que entra mesmo na cidade e a outra que passa em frente à faculdade. Mas eu sei que ela é muito maior do que aquilo ali, né? Sim, Com sim, certeza. sim. Como é que a comunidade interage com isso? Rômulo hoje, inclusive, é externo, né? E ele Sim. tem um bom contato com a galera de fora, Rômulo. Você que vê isso bem e coordena um PG enorme que é a Kairos e
A gente tem também a figura de alguns PGs externos, como 70x7, que eu sei que a galera vai estar assistindo também, então já dá esse salve. Já manda pra eles, já manda pra essa eles. parte, né, também. Vocês são ótimos, maravilhosos. Mas assim, eu queria que eu falasse disso, mas falando rapidamente. O primeiro braço que a gente consegue tocar na comunidade é nos próprios alunos externos. Isso. Quando esses alunos externos se envolvem, e aí nós temos muitos pequenos grupos de externos. Inclusive, é um dos nossos grandes enfoques desse ano, porque, obviamente, na proporção é muito menor. Sim. Temos muito mais pequenos grupos de alunos internos do que de externos, por N fatores. Mas, hoje, um dos nossos grandes desafios é multiplicar esse número de pequenos grupos externos, porque o contato deles é mais direto. Eles vão no mercadinho, eles vão na farmácia, eles vão na academia, eles vão em vários lugares ali fora, eles têm esse contato contínuo. Então, é preciso que isso se multiplique e eles têm muito mais contato com os que não são adventistas, que é um grupo grande na faculdade. Sim. Grande, um grupo muito considerável e que nos dá esse senso de missão, da conversão, da necessidade de levar pessoas a Cristo. Então, hoje, um dos nossos grandes enfoques é em multiplicar o número de pequenos grupos externos. Mas falei, Romulo, desse contato com a comunidade. Você que também foi nas operações Milagres todas lá. Algumas semanas atrás, eu tive o desprazer de ouvir uma frase, né? Falar assim, olha, vocês fazem muitas coisas pro internato. Eu vi que a faculdade trabalha muito com internato, com pessoas internas, mas pra gente externato não tem quase nada. E aquilo me pesou um pouco, né? Porque, cara, como é que a gente realmente tá querendo viver em comunidade, sendo que a gente não tá agregando tanto. Então, o plano da gente pra esse ano realmente foi o que o Marcos falou, né? Viver em comunidade no externato. Então, a nossa maior prioridade é poder fazer isso no externato também. E um dos focos também da Operação Milagre foi poder estar ajudando essas pessoas do externato, onde grande parte de que 90% desses alimentos foram para a ASA e a ASA distribuiu para essas pessoas que estavam ali em necessidade também, né? Seja família de teologanos, pessoas que não foram tão bem assim na comportagem. Então, essas pessoas ali de fora foram acolhidas, foram beneficiadas por conta desse projeto e principalmente essas pessoas ao redor dessas cidades, né? Do Recôncavo Baiano ali também. Essas pessoas viram o nosso movimento e eu tenho até o contato de uma senhora que até ajudou a gente ali também a recolher. Ela falou, olha, essa atitude de vocês é muito nobre, né? Eu queria que muitas outras pessoas e muitos cristãos também continuassem e fizessem isso porque é algo que é muito benéfico para a comunidade em si, né? Porque a gente arrecada esses alimentos para dar para aquelas pessoas mais necessitadas, né? E dentre elas, nossos colegas também, né? Às vezes a gente não sabe a situação deles, mas através do pastoreio da vida em comunidade, a gente consegue ter essa noção de quem precisa e talvez a pessoa tenha vergonha de poder estar falando assim para uma pessoa, mas a gente com esse discipular, esse pastoreio de perto, a gente consegue perceber o que ela precisa e a gente consegue ajudá-la de acordo com o que a gente tem para que a gente possa estar ajudando elas, né? Então, esse impacto na comunidade foi muito bom, principalmente com os alunos externos ali e também no Recôncavo Baiano. Esse desafio que a gente tinha no início começou com 5 pessoas. Era algo que dependia da gente. E hoje a gente percebe que a comunidade é uma comunidade imparável. Ela já vai seguindo, ela vai andando e ela segue sozinho. E esse é o nosso objetivo. Organismo. O nosso maior objetivo é tornar que eles não sejam imparáveis, que eles não parem, que eles continuem seguindo com esse... Vocês têm problema com multiplicação? Vou explicar. O meu PG minha classe tem 20 alunos, mas nem todos estão no PG. Então, o PG tem 12, tem a maioria, graças a Deus. Mas, assim, a gente tem pequeno grupo aqui que chegou a ter 20 e tantas pessoas e já não cabia na sala e eles não queriam se separar. É o que eles fizeram. Eles subdividiram o PG Solar do irmão Altamirano. Muita gente boa. Ele transformou o Solar no Solarzinho e Solar e Pitanga. Aí são 3 Solar. Uma vez no mês ele reúne a galerona. Todo mundo. Já deve ter para umas 30 e tantas pessoas. Amém. Mas aí no cotidiano eles funcionam assim separados. Às vezes quando um irmão fala assim, pô, hoje eu não vou no PG porque isso e isso, aí um desses 3 grupos só vão ter 2 ou 3 pessoas, aí eles vão pro outro, entendeu? Eles estão, inclusive,
o Altamirano, que era o líder, foi sacado para ser coordenador e ele é coordenador dos 3 agora. Sim. Porque essa comunidade, ela Perfeito. funciona separada, mas eles são É, todos juntos sim, ali. sim. É uma galera... A gente tem esse problema, graças a Deus, que é o um problema bom. É um né? problema É um bom. problema bom. E aí, na minha sequência de salves, uns salves para o LPC Loucos por Cristo. Essa comunidade é uma bem, essa comunidade é bem. enorme, para mais de 30 pessoas e tudo mais. E aí a gente tem já e eles são novos, surgiram agora. Mas a gente já olha a Kairos, que é a comunidade que o Rômulo coordena também, que é enorme. É uma igreja, é uma igreja. Congregação. O povo brinca dizendo que é uma igreja, né? Já é um Mas grupo. é assim, pontos práticos, né? Pontos práticos. Você que tá com a comunidade grande, como é que faz a multiplicação? Eu vou ser direto e reto, liderança. Com uma boa liderança e uma boa quantidade de bons líderes. Inclusive, eu vi esse conselho também do próprio pastor Manuel, que pegou aqui Sim. mais cedo. Eu conversando com ele, ele me deu esse conselho também. Se você tem bons líderes, você consegue multiplicar com eficiência. Se você ainda não tem uma figura, né? Você tem no seu PG ali só um bom líder. Você ainda não tem outro líder que seja bom, que seja acolhedor, que consiga movimentar bem o pessoal, ainda não multiplique. Você pode estar com 40, Exatamente. com quantos for. Se você ainda não vê uma figura de outros líderes que possam cuidar bem disso, então não faça. Então, o que a gente sempre busca e sempre incentiva ao líder estar de olho com isso, né? Porque como é o nosso formato hoje, o Pablo falou assim por alto, mas fortalecendo aqui que de repente as pessoas podem usar também nos pequenos grupos de vocês. A gente tem a figura do coordenador, né? Primeiro a figura do presidente Yangão. Do núcleo. Esse é o que vem acima de todo mundo. A voz de Deus aí. Mas essa partida vai ficar pilhada. Tem o nosso presidente. Aí temos os coordenadores, né, que somos nós aqui. Abaixo dos coordenadores, os líderes, que aí são os líderes de cada Sim. pequeno grupo. E os líderes têm o líder associado. E os líderes associados vão ter a figura dos discipuladores. O que é isso? Esses discipuladores são membros de pequenos grupos que vão discipular pelo menos, a gente colocou esse número assim por alto, que isso pode mudar de realidade para realidade, no máximo 5 pessoas, cada um, no máximo, não pode passar de jeito nenhum. Que eles vão estar em contato direto. Então, o que é que ocorre? Eu, como coordenador, eu coordeno perto de 10 pequenos grupos, vamos dizer. E aí, eu tenho meus líderes que eu tenho que cuidar desses 10, que já é muita gente. Sim. Esse líder vai cuidar do associado dele. Sim. Esse associado vai cuidar do discipulador. E esse discipulador tem que saber, vamos dizer, de 2, 3, 4 pessoas, vamos dizer que é o Esdras. Ele tem que saber se o Esdras foi bem na prova. Ele tem que saber se a mãe e se o pai do Esdras está doente, se estão bem de saúde. Ele tem que saber se o Esdras está bom no relacionamento dele, se está tudo certo. Eu, como coordenador, não consigo chegar no Esdras, porque eu tenho mais um monte de liderado para poder cuidar. Mas você, enquanto discipulador, consegue. Então, essa figura do discipulador é uma figura muito importante que todo líder de pequeno grupo precisa incentivar. Descentraliza um pouco a força do líder, né? Exatamente. Você falou aí a realidade do pequeno grupo de vocês de 20 pessoas, 30 pessoas. Você não tem como saber dessas 30 pessoas diariamente, semanalmente, como eles estão nos seus detalhes. Mas se você divide essas 30 em grupos de 5, e uma pessoa olha 5, outra olha 4, aí tem como, aí a coisa Eu se tenho um torna- associado que é o Gabriel. Perfeito. E a gente perfeito. se divide nisso, mas é difícil, né? É complicado. Tem gente que chega a ser inacessível. Também né? tem isso. Ah, né? eu não tenho tempo, eu não posso. Hoje eu não posso, marca amanhã. Cheguei tarde, eu não vou PG, não vou pra classe. Então, tem gente que a gente olha assim. Acontece um fenômeno impressionante na minha classe. Somos em 20 e poucos, como eu falei. Cada semana vem metade. Eu cheguei a dizer a eles, eu acho que vocês têm um grupo aí por fora, vocês se combinar, né? organizam, E aí vem metade, toda cara. semana vem alguém. Só tem uma que eu acho que não tá no grupo, eu não vou falar o nome pra não expor. Ninguém avisou a ela. E ela vem todo sábado. E, Mas os assim, outros eles se organizam. E assim, é interessante que, assim, resumindo a síntese do que Marcos falou, é a pirâmide invertida que a gente usa. Olha aí. E é um método usado por Alex Ferguson, né? Isso. Não, Alex Hunter, na verdade, corrigindo. Alex Hunter, ele usa e é o É seguinte... James Hunter. James Hunter, Hunter. perdão. Errei 3 vezes, né? James música. Hunter foi quem James escreveu Hunter. o Monge Executivo. Monge Monge Executivo. Exatamente. Exatamente. Esse livro é muito bom. E é o seguinte, no método comum, digamos assim, quem tá lá em cima, o presidente, ele não tem como saber dos membros, de quem tá lá embaixo da pirâmide. E o papel dele é clientes. mandar, né? Exatamente. Ele é só manda de em quem tá mandar. embaixo. E na pirâmide invertida, é como se fosse realmente uma escadinha. O presidente, ele acompanha o coordenador, que acompanha o líder, Ao que invés de mandar, acompanha- ele cuida. Exatamente, ele cuida, que acompanha os discipuladores e que acompanha, por sua vez, os membros.
E aí o presidente, ele consegue saber aí de como está indo. E aí vai sendo a pirâmide, todos são cuidados. Mas ao contrário, no método comum, digamos assim, quem está embaixo, os membros, normalmente não são tão cuidados, não recebem tanta atenção. Então, essa é a chamada pirâmide invertida que a gente E usa. falando de um modo geral assim, as pessoas fazem as coisas pelas pessoas. Sim. Isso. Eu Muito mais do que pela ideia, mas muito pela mais pessoa. pela ideia, até no ponto de vista profissional. Você vai para a área das empresas aí, você tem diretores, não sabe quem está lá no chão de fábrica, como é costumeiramente falando, mas aquele cara do chão de fábrica, ele faz a atividade dele, às vezes faz um extra, às vezes faz um esforço a mais pelo líder dele, pelo Exato. encarregado, não faz pelo dono da empresa. Aham. O cara não sabe nem quem é o dono da empresa, mas Perfeito. ele faz pelo colega dele, às vezes, né? Pô, eu vou chegar mais cedo, que eu vou render o meu colega mais cedo ali. E isso eu acho que é assim, É o verdade. cerne da questão da vida em comunidade, que é viver pelas pessoas, que é o que você Exato. falou, você citou o Paulo, inclusive, né? Uhum. Tem os outros superiores a você mesmo, porque isso é, na minha opinião, não na minha opinião, na opinião bíblica, Sim, com isso é o certeza. amor ao Sim. próximo. O amor ao próximo, ele é um ato, é uma ação. Perfeito. Essa conversa de que, 2 mandamentos, não sei o quê, Deus resumiu, deixa a lei pra lá, amar a Deus sobre toda coisa, sobre tudo e o próximo a ti mesmo. Mas o cara não faz, o cara, às vezes não ama nem quem tá na própria casa, na própria residência ali, o cara não ama a pessoa. E quando a gente vai pro pequeno grupo, isso fica muito mais claro, isso fica Sim. muito mais forte, Isso. porque a gente consegue ali conviver com as pessoas, entender as suas dificuldades, as suas necessidades e demonstrar empatia. Sim. E Exatamente. com isso vem também a questão do engajamento, que inclusive Marcos vai conseguir falar melhor. Mas uma dificuldade que nós temos hoje é conseguir engajar essas pessoas. Nós estamos lidando agora com a geração nativa digital. Uma geração que está hiperconectada. Está acostumada em assistir alguma coisa na televisão, está aqui com o celular e com o notebook ali no... Assistindo Tudo ao mesmo tempo, consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo e tudo na tela, é algo comum para essa geração de hoje. E como lidar com essa geração? Eu pretendo falar mais um pouco à frente, mas a gente deve aprender a lidar com essa geração, trazendo aquilo que eles gostam para o pequeno grupo. Por exemplo, tem um pequeno grupo lá da gente que é o seguinte, ele acontece num jogo de basquete. Se reúne ali para jogar basquete e aí faz um momento espiritual, uma oração, joga um basquete em seguida e ali a gente faz um pequeno grupo, consegue trazer essas pessoas, engajar essas pessoas e fazer com que elas sintam prazer em estar em pequeno grupo, em ter um momento espiritual, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. E olha como a coisa muda de figura, né? Esse exemplo que você deu muito bom dessa comunidade que é da galera do basquete. Por um tempo, quando eu era guri, eu sempre gostei muito de futebol. Eu associava o sábado ao dia que eu não jogava bola. Sim. Era um dia chato. Eu falava, o verdade. sabadão é o dia que eu não pego o baba, né? Que é assim que a gente fala aqui, né? Quem é de outra região e tá assistindo aqui na Salvador, Laura, é o Quem baba. é fora da Bahia não vai saber o que Baba é. é o futebol aqui. Na nossa linguagem é isso. Falava, sábado é o dia que eu não jogo bola. A minha associação, criança, e muito ingênuo, mas já se eu não cuido daquilo, se meus pais não trabalham isso, não me educam de uma forma interessante, Ia ficar pesado. isso poderia gerar uma associação péssima pra mim, Sim. de ver o sábado como algo muito ruim. Aí você vê uma comunidade que no dia que eles se juntam pra jogar basquete, a associação deles ao estudo da palavra tá se tornando muito boa. Porque eles estão associando a uma coisa que eles gostam muito de fazer. Eles gostam muito de jogar basquete. O dia do basquete é o dia de ler a palavra, é o dia de ouvir da Bíblia também. Então o dia da Bíblia é um dia maneiro. O dia da Bíblia é um dia divertido. Então é essas coisas que a gente precisa detectar. E isso não é... Aí tem gente que fala, tem que tomar cuidado para não colocar o mundo na igreja. Com toda certeza, meu irmão, minha irmã. A gente tem que tomar cuidado para não colocar o mundo na igreja. E não é sobre isso. Eu Não é enxergo nada a dessa ser sobre forma, isso. né? O que a gente tem que tomar cuidado é de tornar a igreja e as coisas de Deus irrelevantes para essa nova geração. Que o que tem ocorrido de fato é isso. A palavra de Deus, e que eu creio piamente que a sua palavra e Jesus Cristo são intercambiáveis. São intercambiáveis. Os dois se encaixam da mesma maneira. Tanto que o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, falou: oro por aqueles que virão a me conhecer por intermédio da sua palavra. Então ele deu autoridade à palavra de revelar quem ele é.
E a palavra de Cristo tem se tornado cada vez mais avessa para essa nova geração. Por quê? O que é que está acontecendo de errado? Então, assim, é preciso esse exercício de reflexão, esse pensamento de será que nós não empurramos o nosso jovem a esse desgosto? Será que nós sempre Torna um associamos... fardo. Né? Exato, sempre associamos o estudo, o momento do culto, como esse momento Pesado. muito mais engessado, pesado, que não pode dar risada, não pode ser feliz. Então, assim, a gente tem culpa no cartório. Eu fui ali na galeria hoje, no culto, tinha uma galerinha conversando. Na verdade, uma moça desceu e falou e eu subi. E aí tinha uma jovem conversando e eu falei, Mel, na moral, baixa um pouco a conversa aí, porque tem outras pessoas. Aí ela ficou meio assim, eu falei, faz o seguinte, pô, vai lá fora. Porque às vezes a pessoa pensa assim, foi criada assim, né? No dia do culto é sagrado ali, Deus vai ficar bravo comigo se eu não estiver na nave da igreja. Sim. Aí ela leva a conversa para a nave da igreja, leva o jogo para a nave da igreja. Eu não estou dizendo com isso que o jovem não tem que estar na nave, tá? Claro, pra assistir o seu culto. Assiste o seu culto. Olha o corte. Mas você tem algo importante, e eu percebi que o que ela estava conversando com a menina era algo importante. Sim. E eu acho que foi porque a menina tinha saído do clube. E ela tava conversando com a menina, dando um conselho e tal. Vá lá fora. Perfeito. Aí ela saiu, bateu papo tranquilamente, sem ninguém interromper, sem incomodar ninguém. Eu acho que é isso que você tá, Sim, né, nessa querendo linha, dizer. nessa linha. Não é apresentar a palavra de uma forma seca e Exato. a goela Engessada. abaixo, engessada. E a UPG, a comunidade Life, ele traz essa leveza na vivência do cristão. E aí, a gente tá falando muito de coisa interna, mas pro mundão, né, que geralmente nos olha com esse olhar de "Ih, lá vem o crente. Quadrado, ih, careta. Lá vem o não sei o quê, o careta e tal." Enxergar dessa forma, tem muita gente que pergunta, rapaz, você veio do mundo, não sei o quê, não bebe, não fuma, e aí? Ser Faz o crente que de bom. faz o que de bom, é muito chato, não sei o quê. Cara, a gente se diverte tanto, faz tanta coisa boa, faz bem ao próximo. Sim. Quando a gente foi ajudar essa senhora ali no estacionamento do Total, eu vi as meninas todas com os olhos cheios de lágrimas. Tô me arrepiando aqui agora. De ver, velho, uma moça que, tava com sequela de AVC, o marido adoentado em casa, acamado. E a única forma que ela tinha de levar o sustento para casa, a mulher era o arrimo de família, sacou? Era ir ali vender pano de prato por 5 conto, por 10 conto. E, sei lá, quantas vezes ela não foi e não vendeu nada naquele dia. Porque as pessoas correm, né? Sim. A gente percebe assim, ela vinha para abordar e as pessoas, não quero, se afasta, entra no carro, sai, como se fosse até um bicho, né? E aí, a gente só conseguiu ajudar aquela mulher porque nós estávamos em um pequeno grupo. Talvez um de nós passando lá poderia até ajudar, né? Mas nós ajudamos de forma relevante aquela galera ali. Porque a gente fez uma pegadinha. Primeiro foi uma pessoa só, eu quero comprar aqui um pano de prato, não sei o quê. Eu posso trazer alguns amigos aqui para comprar para você também? A senhora se incomoda? Ela não. Aí a gente saiu. Uou! Aí a mulher se assustou assim e na hora as lágrimas caíram. Porque caiu a ficha dela. Poxa, hoje eu vou me armar, né? Hoje eu vou vender a rodo. E aí a gente simulou a compra e no final a gente falou, não, a gente tem um presente para dar à senhora. A senhora aceita? Aceita. Aí eu peguei uma Bíblia, todo mundo assinou. Eu falei, aqui tá uma Bíblia. Tá aí o nome de todo mundo. A gente é da igreja tal. Se a senhora chegar lá, pode abrir a Bíblia e pergunte, eu quero falar com José, Sim. com Yasmin. E a gente botou o nome assim. Que legal. E aí ela, qual é o segundo presente? A gente pegou o material que a gente comprou e devolveu a ela. E falou, não, aqui é pra senhora continuar vendendo. Porque a gente foi no sábado. Inclusive, para quebrar essa ideia de que as pessoas pensam assim, o adventista não pode fazer nada no sábado, mas não é isso. Você dorme o dia todo. Eu acho que isso entra na própria intencionalidade, sabe? O líder, ele precisa ser intencional. Já entra também naquela questão que a gente falou anteriormente. A gente lê um livro, Formador de Heróis. Já li esse que livro. mudou muito a perspectiva. Tem uma citação que eu gosto muito que diz assim, que todo mundo quer ser um herói, mas poucos entendem a perspectiva do que é realmente ser um formador de herói. E tem uma citação que diz assim, que o maior obstáculo, o impacto que faz com que as pessoas elas não tenham esse movimento de formar novos líderes, é que o líder ele quer sempre ser o herói. E quando a gente desconstrói essa ideia
entende que a comunidade ela tá para servir. A gente vê os PGs crescendo, vê se multiplicando, vê ajudando e vê a igreja fazendo o que Jesus queria que a igreja fizesse, cumprindo realmente a missão nas ruas. E assim, um gancho que eu quero pegar aqui sobre essa questão do culto, de ser engessado. Você que está assistindo, não se escandalize com essa frase, mas algo que a gente repassa para os nossos líderes é o seguinte: o PG não é para ser um culto. Sim. De que maneira? O PG deve ser algo espiritual, sim, mas também algo descontraído. Algo para chamar essa galera que não quer mais algo engessado, que não quer algo ali, já vou pro culto, já vou pra igreja e tal, vou Mais pra um mais culto um, na nossa exatamente, mais um culto, mais um momento ali daquela forma tradicional. Então, não deve ser um culto, deve ser um momento sim espiritual, mas também descontraído, um momento de relacionamento entre as pessoas. Nós já estamos caminhando para o final. Eu quero abrir aqui para que vocês façam uma reflexão, um apelo para quem está nos assistindo, seja ele cristão ou não, para fazer parte, né, dessa... É importantíssimo deixar isso aqui claro. Não é uma onda, não é um Sim. projeto, não é uma moda, não é um estilo de vida. Sim, Né? sim. Fiquem à vontade. Acho que é importante destacar que Jesus Cristo viveu em comunidade. Amém. Ele viveu com 12, discipulando os 12. Ele tinha toda essa proximidade. Isso mostra que a igreja ela começou assim e ela vai terminar assim. Amém. E que a missão ela não pode parar. A missão ela não pode parar. Ela tem que continuar. E uma das formas mais eficazes de cumprir essa missão é em pequeno grupo. Amém. Então, quando você deixa de ir em pequeno grupo, você deixa de você está procurando outra forma, forma eficaz, coerente de ir. Simplifica, né? Simplifica. O problema é que às vezes a gente quer ficar como membros sentados na igreja, ouvindo sermão, ouvindo música. Mas tem uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve. Perfeito. E Jesus, ele em seu ministério aqui na Terra, ele investiu em seus discípulos. Ele investiu durante todos os 3 anos de ministério em seus discípulos. E tem um texto em João capítulo 14, verso 12, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus, ele investiu em seus discípulos para que eles pudessem fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez. E a gente vê o resultado disso em Atos capítulo 2, que a gente usa até poder falar de uma vida em comunidade, onde Pedro ele fez um sermão, e um dos mais problemáticos dos discípulos, ele fez um sermão que batizou cerca de 3.000 pessoas. Então, Jesus ele ensinou e investiu essa vida nessas pessoas, no seu pequeno grupo, para que eles pudessem fazer essas coisas maiores. E caso você esteja se perguntando se esse negócio de pequeno grupo funciona, se não tem nenhum erro, coisa do tipo, a senhora White falando no livro Serviço Cristão de que a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi apresentada a ela como por aquele que não pode errar. Então, se o próprio Deus instituiu isso, se o próprio Deus ele deu essa ideia para que o homem pudesse reproduzir isso, é claro que também vai dar certo. Perfeito. Amigos, você que está nos assistindo, se você achou isso aqui interessante, se você tem esse desejo de criar um pequeno grupo, a gente deu aqui alguns passos práticos, mas você pode ir no Instagram, a comunidade UniAN, e lá você vai ver o nosso trabalho, vai poder conhecer melhor o que nós fazemos, vai poder participar disso também. Mas, Marcos, eu nem sou do UniAN, eu tenho como participar com toda certeza. Nesse momento, em algum momento você vai estar vendo essa gravação e quando você vê, vai ter ocorrido aqui um treinamento de líderes que estamos fazendo aqui em Lauro de Freitas, onde a gente tem passado essa ideia, essa convicção e colaborado com pessoas como o Magno, com pequenos grupos que tem aqui, aprendendo também com vocês e bom ouvir sua história. E a gente vai trocar muito mais ideia para aprender de vocês também. Mas saiba, você também pode fazer parte disso. Né? A gente tem aquele clichê, uma grande caminhada começa pelo primeiro passo, mas é verdade. Dê esse primeiro passo, esqueça esses padrões e coisas. Seja simples, seja informal, faça e tenha certeza, como o Rômulo falou aqui muito bem, o Pablo Esdras, Cristo vai te auxiliar porque este plano é dele. Amém. Este plano não foi uma ideia do Ian, esse plano não foi uma ideia minha, não foi uma ideia do Pablo, do Rômulo, do Esdras, do Magno, não. Esse plano é de Jesus Cristo. Ele nos encaminhou para isso e com certeza aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Eu creio piamente nisso. Então esse é o meu desejo.
Esdras, você não E despede só uma pra oração quando encerrar- você terminar? Com certeza. Eu queria trazer também um apelo de que não seja somente mais um. Em um mundo de pessoas que estão sendo cada vez mais irrelevantes, seja alguém relevante. Amém. E uma das melhores formas para isso que Jesus instituiu, nos deixou, é através dos pequenos grupos. Através do relacionamento, mostrando que você está ali para cuidar das pessoas. As pessoas hoje em dia estão precisando cada vez mais de cuidado, de amparo, de amor. Seja uma pessoa que cuida das outras pessoas, que traz esse amparo, que mostra o amor de Jesus Cristo a essas pessoas. Amém. Vamos encerrar com a oração? Oremos. Santo, Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque tivemos aqui um momento de conversa, de reflexão sobre um ministério que o Senhor instituiu, o Senhor deixou para nós como exemplo e que nós devemos também ajudar e passar para outras pessoas, que é o ministério de pequenos grupos. Senhor, nos ajuda a sermos relevantes nos dias de hoje. Nos dias de pessoas que estão cada vez mais conectados com as redes sociais, com as notícias ruins, com a maldade desse mundo, nos ajuda a sermos pessoas que ajudam a levar o amor a essas pessoas. Amém. E faz também com que nós e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento tenham essa noção de que não somos nós aqui, mas é Jesus Cristo que nos chama a esse trabalho, a esse ministério, a essa obra. Nos ajuda, nos dá capacidade, não nos deixa pensar que somos incapazes, porque quem capacita, quem chama é o Senhor. Amém. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, meninos. Obrigado por se dispor, despencar de 100 quilômetros para vir aqui em Lauro de Freitas. Eu sei que você aproveita, visita a família, é bom também, né? Legal. Amém. Mas o privilégio foi nosso. Uma pena o Ian também não poder estar aqui conosco, mas verdade. teremos muitas outras oportunidades, eu tenho Amém. certeza. Amém. Tenho, inclusive, no planejamento do meu PG, levar eles pra gente assistir um culto lá na Olha, Fátima. isso, E aí vamos isso. combinar alguma atividade. Com certeza. Você que nos assistiu até aqui, agradecemos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, Adventistas Lauro de Freitas. Compartilhe também essa live com todas as pessoas que você conhece e nos acompanhe lá no Instagram, a comunidade UNAN, Isso. na Bíblia Pode e Adventistas Lauro de Freitas. Um abraço e que Deus fique contigo.